mercado que você precisa filtrar. Você precisa entender da onde que está vindo esse discurso, por que ele está vindo esse discurso e se isso faz sentido para a sua empresa. Exemplo, tá? Existem muito dinheiro nos bancos? Existem. Realmente existem. Ainda tem 80% do dinheiro está lá nos bancos. Mas esse 80% do dinheiro que está nos bancos é o dinheiro endereçável para uma assessoria? É o que você iria atender? Não é na nossa visão. Como eu comentei, as corretoras hoje têm 1% de market share basicamente PJ, 3% no máximo em previdência. Então, a gente precisa retirar esse mercado até que as assessorias, os corretores consigam ser competitivos nesse mercado. Quando a gente olha só o mercado pessoa física, esse mercado é diferente. Mas, por exemplo, aqui a tabela a gente está mostrando o mercado total, 80% está nos 5 grandes bancos e o restante ali está nos pequenos bancos e fica 21% ali nos bancos, nas corretoras, né? E isso cada vez mais vai diminuindo, né? Então, assim, no final de 2021, a gente já está com um número um pouquinho diferente, perfeito, e aí você já começa a entender como é que funciona essa tendência e como que isso também vai ficando cada vez mais difícil. Então, é importante entender da onde que vai vir esse crescimento. Vai ser da PJ, da Previdência? A gente vai falar um pouquinho mais da pessoa física em seguida. Quando a gente olha especificamente pessoa física, que é onde realmente a assessoria vem atuando nos últimos anos, vem conseguindo crescer, é aí que a assessoria consegue ter essa grande competitividade. O que é esse mercado em tamanho, né, em tamanho absoluto? Aqui a gente estava falando de market share, agora falando em tamanho absoluto no mercado de pessoa física, ele é um mercado de 4,5 trilhões, tá bom? Muitas pessoas tratam esse mercado como um mercado gigantesco, como algo que está apenas no início, e isso é importante você filtrar, não é que está apenas no início. O mercado brasileiro é um mercado pequeno, ele não é um mercado grande. Por que ele é um mercado pequeno? A gente não tem $1 trilhão dentro em custódia no Brasil inteiro. E se a gente pega qualquer corretora, não qualquer, mas a grande maior parte das corretoras que estão com capital aberto no mercado americano, em alguma bolsa americana, ela tem $1 trilhão. Então a gente pode falar que em diversas corretoras nos Estados Unidos, a gente tem mais custódia do que no Brasil inteiro. E que a gente tem algo em torno de $60 trilhões investidos lá no mercado americano. Quando a gente entende isso, a gente entende o quão pequeno o mercado brasileiro ainda é. Porque a gente tem algo em torno de 100 vezes, nós somos 100 vezes menor que o mercado americano. Então, é muito menor, é muito pequeno. E é importante também entender que esse mercado cresce. Então, sim, isso é um ponto relevante. A gente tem crescimentos relativos de um ano para o outro bem significantes. Então, por exemplo, se a gente olha o relatório divulgado pela Ambima no quarto trimestre de 2020 contra o último relatório divulgado no quarto trimestre de 2021, a gente vê um crescimento de 17% dessa base, seja por liquidez, ou seja, por venda dos ativos do imóvel, carro, que o cliente acaba vendendo e botando nos investimentos, ou seja, por crescimento dos próprios ativos da própria bolsa, renda fixa, que vão, querendo ou não, valorizando ao longo do tempo. Isso é relevante entender, porque se você não contratar, se você não captar nenhum cliente e não perder nenhum cliente, o seu benchmark poderia crescer 17% ao ano, o AUC. Obviamente tem que ser considerado se o seu ROA vai cair, se o seu ROA vai subir, para você entender se o seu ROA, se a sua receita vai crescer na mesma proporção, e a mesma coisa serve para o seu lucro, né? Se você vai crescer a receita dessa forma, você não pode crescer seus custos fixos e seus custos variáveis na mesma proporção, senão você também não cresce o lucro da empresa. Então, é importante você entender a questão de liquidez, aonde que isso afeta e como que isso afeta as suas projeções dentro da sua empresa e como você consegue considerar essas projeções ao longo do tempo. A evolução aqui do market share da pessoa física nos mostra 2 pontos. Primeiro ponto, as corretoras se tornam cada vez mais relevantes e é provável que a partir desse ano as corretoras sejam do tamanho dos grandes bancos ou até maiores, tá? A depender da atração aí que vai acontecer nesse rouba-monte, rouba de aquário ou até dos próprios posicionamentos dos bancos. Mas uma coisa que a gente já começa a ver que é relevante aqui é que a XP, no final do ano passado, já se tornou a maior instituição do Brasil. Então, a XP já tem mais market share que Itaú, que Banco do Brasil, que Bradesco há muito tempo. Mas o Itaú e o Banco do Brasil ela passou realmente ano passado. Então, ela se torna o maior aquário, ela se torna a maior instituição quando a gente olha o segmento de pessoa física, quando a gente consolida o varejo, alta renda e o private. Obviamente, ainda existem alguns segmentos que ela consegue atuar e crescer ainda um pouco mais no próprio segmento de pessoa física, assim como ela também tem potenciais de crescer no Previdência e PJ, mas ainda não mostra atração. Quando a gente entende essa tendência, inclusive esses dados aqui, a gente fala mais de 2 anos, e a gente divulgou, por exemplo, na capa de jornais aí,
conceituados no mercado, e quando a gente divulgava, o pessoal falava, cara, vocês são malucos, esse mercado está no início, vocês não sabem o que vocês estão falando, esse mercado é gigantesco. Mas, na verdade, não é. É isso que a gente está tentando passar para vocês. E quando você entende essas tendências, por exemplo, nossos parceiros há 2 anos atrás já sabiam que existia essa tendência. Então, a gente já pode preparar rodar, vamos falar, fazer um giro na sua metodologia de gestão de partnership, considerando essas projeções, o que você vai acabar alterando? Segundo ponto, o seu plano de carreira, o seu plano de expansão, os seus investimentos, você já começa a planejar a sua empresa para os próximos anos. E isso deve acontecer agora. Existem algumas tendências aqui que você consegue pegar, não só com essa tabela, mas obviamente com outras tabelas mais aprofundadas que a gente vai falar no curso completo, para você conseguir bolar o seu planejamento estratégico e bolar as suas regras específicas para começar a competir com bancos, com as próprias corretoras ou com outras assessorias. Entendido isso, aqui a gente consegue entender um pouco, só falando um pouquinho de dinâmica de cada segmento, é importante você entender esse potencial de 4,5 tri para a sua região. Então, por exemplo, não adianta você estar numa região fora de São Paulo e Rio e falar que você vai crescer consistentemente no private. A mesma coisa serve para você crescer consistentemente no varejo sem ter uma estrutura que consiga competir em relação a investimentos com corretoras, bancos. Cada estrutura tem uma diferença na estratégia e nas regras de concorrência. Vou dar o exemplo do próprio varejo, né? O varejo, ele é uma estrutura que há 10 anos atrás tinha assessoria que conseguia ser competitiva, conseguia atuar criando blogs, criando documentos que ensinassem o cliente de poupança era ruim. Hoje, isso já é uma coisa tão comum que até os próprios bancos fazem. Se você entrar no Ion, em plataformas, em blogs deles, eles já explicam isso. Além de N youtubers aí que a gente tem no mercado que também ensinam esse tipo de cliente e conseguem direcionar isso para corretoras digitais como Rico, Clear e entre outros. Até o Nubank hoje tem uma corretora digital, né, que também trata com esse tipo de assunto. Então, é cada vez mais difícil para uma assessoria conseguir atuar e se diferenciar nesse mercado. Porque uma assessoria ela vai ter que atuar nesse mercado não conforme ela atua no mercado da alta renda e private, que é visitando o cliente, fazendo um café com o cliente. Imagina, se você visitar o cliente, custo de gasolina, custo do café, o custo de toda a estrutura de atender o cliente, esse cliente varejo já não está mais valendo a pena para a assessoria. Então, você precisa criar atendimentos escaláveis e formas de chegar nesse cliente de uma forma escalável. A mesma dinâmica, você tem que ser pensado sobre alta renda e private, mas sobre o quesito de atrair mais profissionais, de atrair esse tipo de perfil de cliente de uma outra forma que você está atraindo no varejo. Porque o cliente private, você não vai atrair através de marketing digital. Então, a sua estratégia de atração desse profissional precisa ser específica para cada setor. A gente vai aprofundar bem isso no curso completo, mas é importante você entender na hora de você segmentar. Um outro erro comum que a gente vê muito nas assessorias se dá muito no private. Como o private é o maior mercado, ou seja, 1,7 tri, eu vou considerar que eu vou crescer nesse mercado e por mais que eu tenha um market share pequeno no mercado private, eu vou ter um grande patrimônio sobre custódia e eu consigo ter grandes receitas, consigo ser relevante no mercado. Mas qual que é o diferencial do private? Com o que você está competindo? Hoje a gente tem basicamente 1.000 bankers hoje no mercado, que são competitivos a ferro e fogo há anos por BTG, XP, Itaú, Credit Suisse, Citi, que tem muito mais dinheiro que as próprias assessorias. Então, na hora que você for contratar esse profissional, você tem que entender que do outro lado você tem alguém com um caminhão de dinheiro, com um bolso muito mais fundo, e você tem que ter alguns diferenciais para atrair esse profissional, ou entender qual que é o perfil desse profissional que você vai trazer para conseguir chegar nesse tipo de cliente. Então, é o exemplo que eu trouxe lá da corrida de Fórmula 1. Não adianta você replicar o que o outro está fazendo, pagar só as luvas que o outro está pagando, e não necessariamente você vai conseguir atrair e reter esse profissional. E isso é até outra coisa que acontece, né? Às vezes o pessoal paga a mesma coisa que está acontecendo, o profissional vai lá, fica um tempinho e depois vai embora, porque ele não entendeu a estrutura, ele entrou num lugar puramente por dinheiro, e a lealdade aí, vamos falar, é um ponto às vezes até esquecido pelo nosso mercado, mas é o que às vezes faz uma empresa ser lucrativa. Às vezes não, né? Na maioria das vezes é o que faz uma empresa ser lucrativa, é você ter um profissional ali leal, que esteja ao longo da sua empresa, ao longo do tempo, não só porque ele vai conseguir permear a cultura da tua empresa, mas porque ao longo do tempo ele vai deixar mais dinheiro e mais lucro para a empresa, né? E aí a gente vai falar um pouquinho mais disso quando a gente falar sobre valuation de um profissional.